Então, pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês o código, né, da implementação de uma árvore B utilizando a linguagem C, né? Esse código aqui, ele é do site Programmix, né? E eu vou estar deixando o link na descrição para vocês terem acesso a ele, né? Eu só vou mudar algumas coisas aqui no código, né? A primeira delas vai ser a ordem da árvore, né? Que no caso aqui é esse max, então eu vou estar mudando de 3, eu vou estar mudando aqui para 2. E na verdade não é exatamente a ordem, né? Isso aqui seria o máximo de chaves que pode ter. Então é como se fosse a ordem menos um, né? E o mínimo, que é um, né? Porque no caso de uma árvore de ordem 3 eu posso ter no máximo duas chaves e no mínimo uma chave, né? Quando a gente faz aqueles cálculos lá da propriedade. Então, fiz essas mudanças aqui e lá embaixo, aqui na main, pronto. Eu também vou estar alterando esses valores aqui para 2, 3, 4, 5, 6. E aí a árvore que ela vai estar mutando vai ser igual a essa, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E pronto. Esse código é um código muito grande, como vocês podem ver, tem 300 linhas. Então, eu não vou explicar linha a linha, né? Vou explicar basicamente o que é que a função faz e algumas partes-chave da função, né? Bem, e as funções principais que tem nesse código são a de inserir na árvore, né? Excluir, procurar, buscar, né? E também tem a função de imprimir a árvore, no caso é percorrer e ela percorre e ela mostra o trajeto, né? Vou estar começando aqui a explicar pela base de como é construída a árvore aqui na linguagem C. Primeiro a gente tem aqui um struct, né, que a gente dá o nome para ela de bTreeNode, né, que é basicamente um nó. E cada nó ele é composto por uma lista, né, um vetor de números, né, cujo máximo de números que pode ter nessa lista é esse max aqui mais um. No caso aqui seria a ordem, né? Apesar de cada vetor conseguir armazenar max mais um, a gente sabe que o número de chaves máximo que pode ter na nossa árvore aqui, né? Sendo ela de. Eu vou até colocar aqui, ó. Ordem. Vou colocar aqui em cima. Ordem igual a 3. Nossa árvore é de ordem 3, então o máximo de chaves é 2 e o mínimo é 1, né? Fazendo aqueles cálculos lá. Então aqui, apesar de o máximo de itens do vetor ele ser, no caso, 3, não quer dizer necessariamente que a gente vai ter 3 chaves. Justamente por conta disso que a gente tem essa variável count. Essa variável count vai estar dizendo para a gente quantas chaves tem na nossa árvore, entendeu? No nosso nó, desculpa. E aqui a gente tem os links, né? No caso, quando a gente tem a nossa árvore, a gente tem o nó e o nó ele tem os filhos, né? Então, cada nó é linkado ao filho através desse link, que é nada mais nada menos que um ponteiro. Só que aqui a gente tem uma lista de ponteiros, aonde o zero ele seria o ponteiro mais à esquerda do nó, né? E assim vai indo. Então, conforme a gente vai preenchendo o nosso nó com outras chaves, a gente vai adicionando os ponteiros, né? Que vão estar entre as chaves para os seus nós filhos. E aqui a gente tem também esse ponteiro, né, que a gente está definindo aqui, de raiz, que vai ser, a gente vai usar para ser a base da nossa árvore. Né? Como a gente pode estar vendo, por exemplo, aqui. Aqui a gente vai inserir e a gente não está passando nenhuma raiz nem nada, porque ela já está definida ali em cima. Então as próprias funções já usam direto essa variável aqui para identificar como a raiz da árvore. Né? Certo. Aqui a gente tem
é agora a função de criar o nó, né? Que ela basicamente vai reservar a memória do nó para caber esses dados aqui, né? E associar uns valores default a ela, que depois vão ser preenchidos na própria função de inserção, né? E da base em si é isso. Agora, pessoal, eu vou estar falando sobre a função de procura, né? A gente tem aqui a nossa função de procura, é essa, e ela funciona de maneira muito simples. A gente passa aqui para ela o item que a gente quer procurar, né? Como vocês podem ver, acho que tem um exemplo aqui embaixo. Bom, aqui não tem, mas a gente passa o item que a gente quer, né? E sobre esse ponteiro aqui de inteiro pós e esse ponteiro aqui de nó, a gente vai simplesmente passar aqui a própria raiz, né? E esse pós aqui, a gente passa um ponteiro nulo, porque quando a gente chama essa nossa função, né? Vou utilizar ela aqui antes de printar. Deixa eu comentar aqui. Vou comentar aqui também. Vou comentar aqui e aqui. Quando a gente usa ela aqui, né, a gente vai passar aqui a nossa raiz, né? Então a gente passa aqui root, que é a nossa raiz. Na verdade, e aqui em pós a gente passa a gente cria aqui uma variável aqui chamada pós, e aqui a gente vai passar o endereço de memória dela, justamente como a gente criou aqui agora, vai estar vazio, né? E em item a gente vai passar o que a gente vai procurar. No caso eu vou procurar aqui 6, né? E bora executar aqui para ver se vai. Executou, 6 está presente na sua árvore. Vou botar aqui 7. Lembrando que aqui a gente só inseriu esses elementos. E aí ele não mostra nada porque 7 não está presente, né? Bom, o seguinte, por que precisa desse pós aqui, né? Esse pós, ele é usado recursivamente quando a gente chama aqui a função de novo, né? Porque ele pesquisa primeiro em um nó, olha todas as chaves, se não achar, ele vai pesquisar no próximo, né? Só que ele tem uma regrinha para isso funcionar, que é o seguinte, primeiro aqui ele verifica se esse sinal que a gente passou, ele não é nulo, ou seja, ele tem chaves dentro dele. Se ele for nulo, ele não retorna nada. E aí ele não procura, né? Porque não tem nada dentro. Porém, se ele tiver alguma coisa dentro dele, ele vai ver o seguinte. Se o meu item que eu estou buscando, ele é menor que a primeira chave, né? Lembrando que as chaves são sempre em ordem crescente, então a primeira chave é sempre a menor. Por que ele faz isso? Porque se esse item ele for menor, se o item que eu estou procurando é menor do que o primeiro item da minha chave, então quer dizer que ele não está dentro do meu nó e ele possivelmente está dentro de um nó filho. Então não tem por que eu analisar as demais chaves. E aí ele entra, né? Ele vai aqui, muda a posição para 0. E aí ele vem e procura de novo, né? Porque ele não entra nesse else aqui. Ele vem e procura, chama a função xx de novo. E ele procura aqui no filho, né? Na posição 0, ou seja, no filho esquerdo do nó que a gente está nesse momento. E quando, por exemplo, esse item ele for maior do que o primeiro item do meu nó, então quer dizer que tem uma chance de ele estar na minha chave, de ele estar dentro do meu nó, né? Então ele entra aqui nesse else e aí ele vai buscar, né? Lembrando que se ele não achar aqui, aí ele vai procurar nos outros filhos, né? De acordo com a posição aqui. Por exemplo, ele viu que
o número que eu estou buscando, ele não é maior, ele é maior que a primeira chave do meu nó, mas é menor que o segundo. Então, a posição que estaria aqui seria a posição 1. E então, quando ele viesse aqui para o SYS de novo, ele já ia procurar no segundo filho desse meu nó. E a função em si de SYS é bem simples, é assim também. É claro que essa questão de ponteiros e essas coisas assim pode ser um pouco complicada, né? Mas se você já tiver visto os vídeos sobre ponteiro e sobre as outras árvores, né, a árvore binária e tal, você pode estar conseguindo compreender isso aqui bem de boa, né? E além da função de procura, a gente tem também a função de percorrer a árvore, né? Aí na ordem crescente, né? Que ela é bem simples, né? Ela primeiro aqui a gente verifica se essa árvore que eu estou passando, né? Vocês podem ver aqui, a gente passa aqui a raiz. Se ela existe, né? Se ela não é nula. Aí se ela não for nula, então ele começa mostrando todos à esquerda, né? E depois ele volta mostrando os pais. E depois que ele mostra todos à esquerda, ele vem aqui e mostra os à direita, né? E como é recursivo, ele faz isso em cada nó. Bom, agora a gente vai ver aqui a função de inserção, né? Essa função aqui que a gente usa para inserir os nós, né? Ela é um pouco complicada de se entender, né? Mas em si, o que é que cada função faz, né? Que a função de inserção, ela é composta por outras funções, né? Primeiro a gente tem essa função add val to node, né? Que ela adiciona o valor ao nó, né? E tem essa função que é split node, né? Que ela divide o nó, né? Voltando aí aos casos lá que a gente viu na teoria de inserção, né? A gente tem aquele caso onde a chave ela é inserida diretamente no nó, porque ela não fere nenhuma das propriedades, né? E tem um caso de que quando a chave é inserida, ela fere uma das propriedades, por isso a gente tem que dividir o nó e reorganizar nossa árvore, né? Então, basicamente, o que cada função dessa faz é isso. A função add val to node, ela insere o valor diretamente no nó, né? E a função split node, ela cria um outro nó para inserir, na verdade, para reorganizar nossa árvore, né? E ela vai inserir o valor. Deixa eu ver. Bem, e além dessas duas, a gente tem também essa função aqui, que é a setValue in node, né? Que basicamente ela decide qual dessas duas funções aqui a gente vai aplicar na nossa árvore, né? E essa função setValue to node, ela é chamada justamente quando a gente chama a função de inserção, né? Então a gente chama a função de inserção, ela vai ver aqui se essa árvore ela como eu posso dizer, ela existe, né? Então, se flag for igual a 1, é sinal que a gente não tem nenhum elemento em nossa árvore, né? Porque esse flag ele indica meio que um erro, né? Como se ele fosse tentar colocar um valor no nó, só que não tem nó criado. Então, se isso aqui for verdade, ele vai criar um nó que vai ser justamente a nossa raiz. Então, quando nossa árvore está vazia, a gente insere um elemento pela primeira vez, ele segue essa linha de execução, né? Porém, quando a gente já tem um elemento na nossa árvore, aí ele vai executar a função setValue to node, aí ele não entra nisso aqui, ó, que tá vendo que aqui tem não node? Não node quer dizer que o quê? Se o node for null, isso aqui vai ser igual a verdadeiro. E aí ele retorna 1, sinalizando que deu erro, porque a árvore está vazia, né? Então, quando a nossa árvore já tem um elemento, ele não entra aqui, e sim, ele vem para essa parte aqui do código, né? Essa parte aqui em si é para ver se o elemento ele seria menor, maior ou igual do que os elementos que a gente tem no nosso primeiro nó, né? E aí, dependendo dessa verificação, né, ele poderia sinalizar que elementos duplicados não estão aceitos, né? Ou então ele
ele já sinalizar para quando ele entrasse nesse if aqui, né, a função soubesse o que fazer. Se ele ia adicionar um nó, desculpe, se ele ia adicionar uma chave a esse nó, ou então se ele ia ter que dividir e reorganizar a nossa árvore utilizando a função split, né? E justamente aqui, ó, se vocês veem, ele chama de novo essa função setValueInode aqui, né? Que lembrando que ela retorna 1 se no caso o meu nó ele for vazio, né? Então, se o filho do caso, se o filho do meu nó ele tiver vazio, ou seja, quer dizer que ele não tem, então isso aqui se retornaria 1, né? E aí sim ele ia reorganizar nossa árvore. Em si, as funções do algoritmo de inserção são essas. Bom, pessoal, e agora com relação à operação de delete, né? A gente tem aqui a função delete. Ela recebe o item que a gente quer deletar, a raiz da árvore, né? E ela é bem simples, ela ocorre de uma forma bem parecida com a de inserção, né? Só que aqui a gente vai estar removendo. Então, como a gente remove, a gente tem chance de estar desbalanceando a nossa árvore, né? E aí a gente vai precisar fazer aquelas operações de balanceamento, né? Que a gente escutou na teoria quando eu estava mostrando um exemplo para vocês, né? Então é o seguinte, primeiro o que ela faz? Ela tenta chamar essa função aqui delval from node, né? Que é uma subfunção dessa função delete aqui. E se essa função ela retornar, essa função delval from node, ela retorna 1 ou 0. Se ela retornar 0, é sinal que o elemento não foi encontrado, ou então algum erro aconteceu. E se ela retornar 1, é sinal que o elemento foi encontrado, né? Então, se ela retornar 0, isso aqui vai ser o inverso, né? Vai ser true. E aí ele vai dizer que o elemento não está presente. Se retornar, por outro lado, 1, é sinal que localizou, né? E esse elemento localizado, ele já vai estar aqui no lugar desse myNode aqui, entendeu? Por isso que quando ele chega aqui, ele vê se myNode count for igual a 0, ou seja, se ele não possui nenhuma chave, então ele pode ser deletado. Então o que ele faz? Ele pega uma myNode e salva o primeiro ponteiro dele, que é o 0, né? Que é justamente o ponteiro que vai estar apontando para a raiz da árvore, e dá um free no nosso nó, que agora não faz mais parte. E depois ele torna a referenciar aqui a raiz, a variável root, né? Que é a variável aqui global que a gente usa aqui no nosso programa, né? Mas se a gente for agora para essa função aqui, delval from node, né? Que é essa função logo aqui daqui de cima, o que ela faz? Primeiro, ela vê se ela tem aqui essas variáveis pos e flag, né? Pos é position, né? Que nem função de modo semelhante à função de inserção. E primeiro ela vê se esse nó que a gente passou, se nossa raiz, né? Ela não é vazia. Porque se ela for vazia, o que acontece? Se ela for vazia, eu vou estar selecionando aqui para ver a outra extremidade da função, ela retorna a flag. E a flag aqui vai ser 0. Então vai sinalizar que não foi encontrado, né? Lá na outra função que chama delval from node, né? Mas se ela não for vazia, aí o que ela vai ver primeiro? Primeiro ela vai ver se o item que a gente está querendo deletar, ele é menor que a primeira chave da raiz, né? Do primeiro nó. Porque se for menor, então quer dizer que ele não está nesse nó. Ele está no nó filho da esquerda, né? E aí ele vem aqui para... ele seta aqui pos igual a 0 e flag igual a 0. E ele vem aqui para essa função aqui de baixo, né? Se flag for igual a 1, ele entra aqui. No caso, nesse primeiro caso inicial não vai estar, né? Mas eu já volto aqui nessa função. Então ele vai vir direto para essa daqui. E o que é que ele faz? Ele chama de novo a função delval from node, né? Só que dessa vez passando
o node do filo esquerdo, né? E ele vai se repetir isso até a hora que ele encontrar, né? Em determinado momento, ele vai... Isso aqui, item menor do que o node item 1, ele vai ser igual como eu posso dizer? Ele vai ser falso, né? Então ele vai entrar nesse else aqui, né? E quando entrar nesse else, o que ele faz? Ele vai ficar percorrendo, né? Incrementando aqui a posição, né? Na verdade decrementando até que esse item, que é o que a gente está procurando para deletar, ele seja... Enquanto esse item é menor, né? Quando achar um item maior, aí vai ferir essa condição aqui, ou seja, quando achar um item maior, ou então quando percorrer toda a chave e não encontrar ele, né? E aí quando esse item aqui ele for maior, aí ele vai verificar se ele é igual. Se esse item for igual ao que a gente está querendo deletar, o flag é igual a 1, né? E aí flag é igual a 1, aí ele vai entrar nisso aqui. Então, depois que a gente já acha a nossa chave que a gente quer deletar na estrutura, né? Aí a gente vai copiar um sucessor, né? Que no caso, o que é que essa função copy successor faz, né? Ela é basicamente aquele movimento que a gente faz, que a gente explicou na teoria, né? Que ele pega o maior à esquerda e ele substitui a chave quando a gente deleta ela. Ele vai substituir e depois reorganiza. Então esse copy sucesso ele faz essa alteração. Ele pega esse maior elemento à esquerda e substitui pelo elemento que a gente vai remover, né? Na chave. Então, essa é a função copy sucesso, ela faz isso, né? Aqui vou mostrar ela aqui para vocês. Tá aqui para baixo. Aqui, ó, copy sucesso. Mas se vocês darem uma olhada aí, ela faz exatamente isso. Bom, e aqui novamente, né? Ele chama a função delval from node, né? Porque como a gente está meio que substituindo esse valor, a gente eventualmente vai ter que deletar o valor que vai substituir ele, né, da nossa árvore. Então a gente tem que refazer esse processo recursivamente. Então aqui por isso que a gente passa o nó que ele está inserido e também o item que é o valor que a gente vai substituir, né? E ele faz esse mesmo processo, né? E aí, contanto que não dê nenhum erro, né? Senão ele exibiria essa mensagem aqui. Ele segue aqui para a linha 261, né? Só que antes disso, se por exemplo, se caso nessa condição aqui ela não for atendida, ou seja, o nó ele não tem nenhum filho, né? Então ele pode ser simplesmente excluído, né? Se ele for uma folha. Então aqui que a gente usa essa função remove val, né? Tô subindo ela aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, remove val, que ela simplesmente remove o valor, né? E aí, se tudo seguir normalmente, né, em determinado momento, vai chegar aqui nessa parte do código, que é onde depois que a gente substitui os valores, né, dentro das listas, a gente vai reajustar a minha árvore, né, para que ela continue seguindo as propriedades, né. E nessa função de node aqui, ela é bem semelhante às operações que a gente tem na árvore binária, né, e também as operações que os próximos movimentos que a gente faz na operação de exclusão, né, que a gente explicar na parte teórica, né. Então aqui ela, dependendo de como ficou desbalanceada, ela vai fazer um giro à esquerda, vai juntar os nós, né, fazer um giro à direita, verificando cada uma das possibilidades de que a árvore pode estar desbalanceada, né. E ao final, né, ele vai retornar 1 para sinalizar que o elemento foi encontrado e já foi substituído e a árvore está reorganizada. E basta a gente, né, como ele vai retornar 1 aqui, né, o inverso de 1 é 0. Então ele vai vir aqui para o else e ele vai limpar, né, essa parte da memória, e root, né, que vai ser a nossa
a nossa nova raiz, vai ser justamente o que está no link 0, né? Que vai ser a nossa nova raiz. E aí nossa árvore vai estar sem aquele elemento e balanceada, né? E em si, né, o código é esse. É um código muito extenso, né? Não deu para eu estar comentando linha a linha, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, né? Mas, com base na teoria, se você for analisando o código função a função, de acordo com as explicações que eu fui dando, você consegue entender melhor. E é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que tenha lhe ajudado e que você possa ter entendido um pouco sobre a árvore B, né? Aqui está a referência que eu usei para fazer esse vídeo, que foi justamente do site Programmix, né? Que você pode estar consultando diretamente lá para tentar ver de uma forma mais direta, né, o assunto, né? E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários ou entrar em contato com a gente por meio das nossas redes sociais, né? Ou então o nosso e-mail. Até a próxima.